Todos os homens devem estar livres de coação, quer por parte dos indivíduos, quer dos grupos sociais ou qualquer autoridade humana, e de tal modo que, em matéria religiosa, ninguém seja forçado a agir contra a própria consciência, nem impedido de proceder segundo a mesma, em privado e em público, só ou associado com outros, dentro dos devidos limites. O direito à liberdade religiosa se funda na dignidade da pessoa humana. Concílio Vaticano. Uma saudação a todos esses que representam, de uma maneira muito especial, uma atriz africana também, por gentileza, vem aqui à frente e nos ajude, falando alguma coisa. Tem sido uma companheira também na defesa da liberdade religiosa, do Fórum Interreligioso, tem atuado, a Maria Aparecida tem atuado firmemente nesta área, e nós agradecemos por estar aqui nesta tarde. Por favor, um minutinho. Meu boa tarde a todos, meu saravá. Para nós, umbandistas, é muito importante nós termos essa liberdade religiosa no nosso país, porque Deus, há vários caminhos que nos levam até a Deus. E isso é que é importante, é conhecer essa liberdade religiosa e praticar essa liberdade. Meu muito obrigado. Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre, amém? Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos e irmãs bem informados sobre as últimas profecias que já estão acontecendo e as que ainda vão acontecer. Neste vídeo eu quero abordar o tema sobre a perseguição que virá no tempo do decreto dominical. Eu quero deixar bem claro que devemos temer mais de dentro do que estão fora, pois os obstáculos dentro será maior do que os de fora. E para isso eu quero ler aqui no livro O Grande Conflito, na página 608, que diz assim: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, unindo-se ao mundo e participando de seu espírito, chegaram a ver as coisas quase sob a mesma luz e, em vindo à prova, estão prontos a escolher o lado fácil, popular, homens de talento e maneiras agradáveis, que se havia já regozijado na verdade, emprega sua capacidade em enganar e transviar as almas, torna-se os piores inimigos de seus antigos irmãos. Quando os observadores do sábado forem levados perante os tribunais para responder por sua fé, estes apóstatas serão os mais ativos agentes de Satanás para representá-los falsamente e os acusar e, por meio de falsos boatos e insinuações, incitar os governantes contra eles. Então, amados irmãos, a gente vê aqui na profecia que uma classe numerosa dos adventistas do sétimo dia se tornarão os piores inimigos dos seus antigos irmãos, daqueles que permanecerem firmes guardando o santo sábado, porque quando sair o decreto dominical, eles serão agentes ativos de Satanás para representá-los falsamente e os acusar, os servos de Deus que forem levados perante os tribunais, perante os governadores deste mundo. E eu quero deixar bem claro que esta obra aqui de perseguir o povo de Deus já estão se preparando. A igreja, ela não pode se unir com o Estado. E a igreja adventista do sétimo dia já se uniu com o Estado. Dirigindo-se aos fiéis, o presidente português manifestou apreço às diversas confissões estabelecidas no país e mencionou um conjunto de elementos constitucionais, como a Lei de Liberdade Religiosa de 2001. A autoridade máxima disse também que o Estado e a Igreja Adventista compartilham ideais semelhantes. O princípio da separação do Estado e das igrejas
consagrado no artigo 3º da mesma lei, visa justamente evitar interferências do Estado na ação de cada confissão religiosa, nomeadamente na sua organização e no exercício das suas funções e respectivo culto. Porém, o Estado não é indiferente relativamente ao fenómeno religioso. Os poderes públicos não adotam nenhuma religião, mas o Estado assume, entre outros, o dever de colaboração com as igrejas e comunidades religiosas radicadas em Portugal, considerando a sua representatividade e tendo em vista a promoção dos direitos das pessoas, o desenvolvimento integral de cada pessoa, os valores da paz, da liberdade, da solidariedade e da tolerância. Este conjunto de valores é um ponto de encontro entre o Estado português e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Não sei se vocês já viram falar da Lei da Liberdade Religiosa, criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma lei que une a Igreja Adventista com o Estado. E esta liberdade religiosa, criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, não é a mesma liberdade religiosa que foi criada por Lutero, mas sim é diferente. É uma lei que a Igreja está unida com o Estado e a pessoa, os membros sinceros da Igreja, será privado de pregar a mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem contra a besta e contra a sua imagem, contra o seu sinal. Como o povo de Deus vai desmascarar a besta e a sua imagem no tempo do decreto dominical com essa lei da liberdade religiosa? Pois, segundo a lei da liberdade religiosa, o crente ele pode apresentar somente o que ele crê, expressar sua fé, mas não pode advertir aquele que está no erro. Por exemplo, como a pessoa vai desmascarar o papado, como está na profecia do grande conflito, que tudo será desmascarado. Para ser desmascarado, tem que falar os erros e pecados das igrejas que se constitui Babilônia. Então, esta lei da liberdade religiosa priva o povo de Deus de pregar um testemunho direto contra a besta e a sua imagem. Então, irmãos, é isso que eu quero trazer para vocês, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia está se preparando para perseguir os que programam a última advertência contra a besta e a sua imagem. Portanto, irmãos, o Departamento da Liberdade Religiosa da igreja local, que foi criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, este Departamento da Liberdade Religiosa não é somente algo da igreja local, mas está ligado à lei do governo federal, está ligado ao Estado, a igreja é ligada ao Estado. E nós sabemos que a imagem da besta é a igreja ligada com o Estado. Cristo disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, mostrando que tanto o Estado é uma bênção para a nação, como também a igreja é uma bênção para a nação. Mas os dois têm que andarem separados um do outro. Portanto, a igreja não pode fazer uma lei para o Estado executar aquela lei. É o caso da liberdade religiosa criada pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ela fez essa lei e o Estado executa esta lei. Esta lei da liberdade religiosa, a pessoa pode expressar sua fé, mas não pode advertir a fé do outro. Como é que nós vamos agora pregar a mensagem do terceiro anjo, que é uma advertência contra a besta e a sua imagem, contra o seu sinal? No capítulo 18 do Apocalipse, lá tem uma advertência: caiu a grande Babilônia,
e se tornou morada de demônio, coito de toda ave imunda e detestável. Sai dela, povo meu. Portanto, o povo de Deus dará esta mensagem, convidando os sinceros a sair dessas denominações caídas. Mas a lei da liberdade religiosa, criada pela Igreja Adventista, é ao contrário desta mensagem de Apocalipse capítulo 18. Pois, segundo esta lei, todos nós devemos estar ali unidos, cada um com a sua religião, e não poder advertir o outro. Mas Deus disse na sua palavra: clama com altos pulmões, não te detenha, anuncia o pecado do meu povo. Então Deus tem um povo nessas denominações caídas, que se constitui Babilônia. E nós devemos chamar esse povo para se separar desses erros, que trará esses erros, essas apostasias que estão dentro dessas denominações, trará para a humanidade as 7 últimas pragas. E antes que as pragas caiam sobre essas denominações, o povo de Deus tem um encargo de chamar as almas sinceras que estão dentro dessas igrejas. Mas agora Deus tem aí a própria Igreja Adventista do Sétimo Dia, com a lei unida com o Estado, para perseguir aqueles que vão programar esta mensagem contra essas igrejas. Porque esta liberdade religiosa, como eu vou postar o vídeo aí no final para vocês verem, vocês percebem que todos estão unidos. Jamais esses líderes que vocês vão ver aí, unidos, né, com as outras denominações, vão programar uma mensagem de misericórdia para essas pessoas, alertando que o sistema dele é um sistema enganador, diabólico. Jamais vai advertir essas pessoas, porque estão unidos junto com eles. A mensagem de Deus não é assim, irmãos. A mensagem de Deus é algo, coisa séria. Doe a quem doer, mas a verdade tem que ser dita, tem que ser programada. As 7 últimas pragas vai cair sobre o mundo e devemos advertir essas almas que estão em todas as corporações religiosas para sair desses sistemas corruptos, para poder escapar às 7 últimas pragas. Então, irmãos, Adventistas do Sétimo Dia, acordem, acordem. Este departamento da liberdade religiosa é um instrumento de Satanás para perseguir os sinceros que vão programar a mensagem do terceiro anjo e os que já estão programando esta mensagem. É um instrumento diabólico. Isso não é liberdade religiosa. Se fosse liberdade religiosa, não estaria unido esse órgão chamado liberdade religiosa com poder civil para perseguir os que não se aderirem às outras religiões. Liberdade religiosa é aquela que nós, desde o ano de 1798, nós vem gozando, vem participando dessa liberdade religiosa. Mas agora, quando os jesuítas se infiltraram nas igrejas protestantes e eles programaram que o protesto acabou, quando eles se infiltraram na igreja Adventista do Sétimo Dia, agora está esta lei. Por quê? Porque chegou o tempo da perseguição contra aqueles que vão programar e que já estão programando a mensagem do terceiro anjo. Então acordem que essa lei da liberdade religiosa não é liberdade religiosa. Acabou a liberdade religiosa. Porque só agora, bem no tempo do decreto dominical, a Igreja Adventista está com isso, para se cumprir o que está no livro, o grande conflito. Serão os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Eles serão os piores, porque agora estão no poder, estão controlando, ativando o Estado para perseguir
aqueles que não se unirem nessa lei chamada liberdade religiosa, que ao contrário, não é liberdade religiosa. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos dar coragem para programar esta mensagem do terceiro anjo, porque a perseguição vai ser mais terrível do que nós imaginávamos. A própria nossa igreja irá nos perseguir com esta lei chamada liberdade religiosa. Misericórdia, irmãos. Misericórdia. Vamos se acordar. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Pois se ele dormir mais um pouco, é certo a sua destruição. Ou seja, Satanás destruirá o povo de Deus se ele dormir mais um pouco. Mas vamos estar despertos, que o remanescente vencerá pelo seu testemunho e pelo sangue do Cordeiro. Alguns querem vencer somente pelo sangue do Cordeiro, não querem vencer pelo seu testemunho. Devemos vencer pelo sangue do Cordeiro e pelo nosso testemunho. Devemos dar um testemunho direto contra estas apostasias, não só da nossa própria igreja, mas também da apostasia das outras denominações, Babilônia, que está dando vinho para todas as nações beber, que é a apostasia dos últimos dias, o decreto dominical. Vamos programar esta mensagem com o poder do Espírito Santo, não calar, mas sim abrir os nossos lábios, programar esta mensagem, avisar o mundo que Cristo está voltando, que o domingo é a marca da besta, que o papado é a besta, e que a sua imagem são as igrejas que estão unidas com o Estado, a igreja que estão se unidas no ecumenismo, é a imagem da besta. Que Deus possa nos abençoar grandemente, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Em apoio ao artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações Unidas e a outros órgãos internacionais, e em harmonia com suas crenças e a sua própria história, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está totalmente comprometida em promover a liberdade religiosa para todas as pessoas e em todos os lugares. Declarações da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De apresentar os líderes da Igreja Adventista para o Brasil, para o Estado de São Paulo, América do Sul e o mundo, que estão aqui à frente nesta tarde, e eles irão homenagear as autoridades civis e eclesiásticas que estarão participando desta festa. A partir do momento que eu os apresentar, gostaria que ficassem em pé, estender a sua saudação para todos os nossos amigos. Pastor Edson Rosa já foi apresentado, líder de comunicação da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Domingos José de Souza, presidente da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Estado de São Paulo. Pastor Magdiel Pérez, secretário da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ayrton Keller, presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Pastor Ted Wilson, líder mundial, presidente da Igreja Adventista para o Mundo, cujo escritório é na cidade de Washington, nos Estados Unidos. Pastor Williams Costa Júnior, líder de comunicação da Igreja Adventista do Sétimo Dia para o Mundo. Pastor Ganoni Diop, ele que é o representante da Igreja Adventista na Organização das Nações Unidas, na cidade de Nova York. Temos a satisfação de ter o pastor Milton Souza, ele que é professor, Milton Torres, professor da Faculdade de Teologia na Universidade Adventista de São Paulo, estará nos ajudando com a tradução. Ao seu lado, o pastor Delbert Baker, que é um dos vice-presidentes da Igreja Adventista para o Mundo, também residente na cidade de Washington, e pastor Almir Marrone, vice-presidente da Igreja Adventista para a América do Sul. Para uma homenagem, convidamos agora líderes eclesiásticos ao palco. Dom Marcelo, bispo da Igreja Católica Liberal. Sandra Santos,
presidente da Associação Espiritualista de São Paulo. Maria Aparecida Nalécio, presidente do Primado do Brasil. Dom Júlio, bispo da região da Lapa. Padre José Bison, representante da Cúria Metropolitana. Márcio Henrique de Souza Ramos, Associação Bandista Espiritualista do Estado de São Paulo. Kashmir, representante Hare Krishna. Padre Ney Oliveira, da Igreja Vétero-Católica do Brasil. Emerson Pontaleo, membro Abossaú. E Paulo Lutero de Melo, presidente da Igreja Brasil para Cristo. Defender liberdade religiosa exige algum aperfeiçoamento legal. Precisamos de leis mais claras. Nós queremos avançar para uma lei nacional regulamentadora da liberdade religiosa, para que ela atenda a maior diversidade possível de situações que envolvem a religiosidade.